No meu entendimento, cidadania é como se manifesta os direitos e deveres de todo indivíduo inserido numa sociedade, inserido num espaço e tempo coletivo. O ambiente escolar, ele pode ajudar nessa compreensão, porque o ambiente escolar, para nós, é uma forma de começar a entender o que seria esse espaço coletivo, e ali você convive com outros indivíduos, e a partir daí você descobre o que são os seus direitos e deveres, como você se manifesta, você começa a ter certas noções dentro dos grupos do que seria hierarquia, então você começa a entender qual seria a sua parte nesse processo. Eu acho que sim, acho que influencia sim. Quando eu penso em cidadania, eu penso automaticamente na vida em caráter coletivo. Então, eu acredito que são relacionadas a ela todas as atitudes e ideologias que, de alguma forma, atingem a vida em sociedade, mesmo que essas atitudes e ideologias partam de princípios individuais. Eu acho que a escola consegue abranger um maior número de pessoas e consegue transpor as ideias para linguagens que são muito mais assimiláveis, para que o desenvolvimento dessas concepções possa ser um pouco mais benéfico para o desenvolvimento da própria sociedade, porque eu acho que a cidadania deve ser desenvolvida em conjunto com o desenvolvimento da sociedade. Uma coisa tá inseparável da outra. Cidadania é o exercício dos direitos, deveres civis, políticos e sociais que uma pessoa tem que são estabelecidos numa Constituição. Para uma boa cidadania, implica que os direitos e deveres têm que estar interligados e o respeito e cumprimento de ambos, no caso, contribuiriam para a sociedade mais equilibrada. E exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações e também lutar para que aqueles que não estejam sendo dados pela Constituição ou pelo Estado sejam colocados em prática. E a escola, eu vejo que ela tem um papel fundamental nisso, porque é justamente na escola que o aluno aprende consegue entender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres em uma sociedade e como ele pode lutar para que esses direitos e deveres sejam cumpridos ao longo da convivência social. Bom, cidadania, de uma maneira de ver, é a pessoa ter consciência das leis do meio onde ela está inserida, dos seus direitos e dos seus deveres, e fazer valer os seus direitos e respeitar os seus deveres. A escola, sim, pode e é o principal lugar onde conscientizam as pessoas disso, porque é um local onde vai passar informações, vai tornar um cidadão mais crítico, onde vai realmente embasar um cidadão dentro do que é os seus direitos. Eu acho muito interessante porque é uma questão que ainda não se sabe ao certo, pelo menos nós brasileiros, nós vamos dizer, latino-americanos, é difícil você ter essa concepção de cultura, né? Porque nos foi herdada uma cultura que ao longo dos anos foi perdendo a sua identidade, foi se moldando, como eu falei na resposta anterior, a gente não tem memória. E a cultura, ela sem memória, possivelmente ela não tem a sua identidade pré-estabelecida. Como eu diria, que a sua cidadania, ela se estabelece mais dentro do grupo ao qual você está inserido, dentro da sociedade, num espaço e tempo. E tudo bem, a gente pode chamar que digamos, o estabelecimento dessa cidadania é uma forma de cultura, mas a gente não pode ter isso como uma visão do todo, não sabe? A visão do todo, do que se chama cultura, para nós latino-americanos é muito vago, acho que para qualquer pessoa é muito vaga. Eu acho um pouco difícil pensar na ideia de acesso, porque eu enxergo tanto cultura quanto cidadania como aspectos que são inerentes à vida em sociedade. Então eu acho que todas as pessoas, mesmo que inconscientemente, desenvolvem tanto cultura quanto cidadania de alguma forma. Porque eu acredito que são dois termos, dois aspectos sociais que estão diretamente relacionados, porque um influencia no tipo que é desenvolvido
de outro aspecto. Tanto a cidadania causa um impacto no que é a concepção cultural de uma sociedade, quanto a cultura de uma sociedade causa impacto no desenvolvimento de sua cidadania. Mas acesso eu acho um pouco mais difícil de pensar. Eu acho que o termo que eu usaria para definir seria mais conscientização dos potenciais. Eu acredito que sim. Tanto a cultura como a cidadania, elas estão interligadas também, de certa maneira, porque você tem numa sociedade diversos tipos de cultura, muitas vezes, e a cidadania pressupõe o respeito a essas diversidades. Então, no caso, a educação, ela atuaria no sentido de manter essas duas, tanto a cultura como a cidadania, elas têm que ser discutidas dentro de sala de aula, não no sentido de a cultura ser discutida o que é bom e o que é ruim, mas sim explicitando como se pode dar o respeito a diferentes culturas, porque isso também é um pressuposto da cidadania, você respeitar o seu próximo de acordo com a sua individualidade. Sim, porque as duas estão interligadas, porque a sua cidadania vai depender da sua cultura, do conhecimento que você adquire, da maneira que você é criado, e as duas dependem totalmente uma da outra. Essa pergunta é muito interessante, diga-se de passagem, é um assunto que tem gritado dentro da minha cabeça já tem muito tempo. E eu acredito sim que a tecnologia está alterando o comportamento da sociedade, não o comportamento da sociedade, mas mais o comportamento do indivíduo. Eu costumo brincar dizendo que daqui a pouco o corpo humano vai receber sinais Wi-Fi. Que muito se esperava que durante a nossa evolução a gente desenvolvesse, sei lá, um mecanismo diferente para o suor, para alguma coisa assim como várias outras espécies, mas não, a gente já desenvolveu isso. Bom, eu vejo tecnologia de uma forma bastante ampla. Para mim, ela engloba todos os instrumentos que foram desenvolvidos pelo homem para facilitar a vida cotidiana dele. Então, eu não só acredito que ela altere os comportamentos culturais, como acredito que ela estabelece esses comportamentos. E isso desde os primórdios. Eu não acho que seja uma novidade de hoje em dia. O que eu acho que modifica hoje em dia é o tipo de dinamismo que o desenvolvimento da nossa tecnologia consegue proporcionar a essa cultura. Sim, a tecnologia não só pode alterar comportamentos culturais na sociedade, como ela tem alterado nos últimos 10, 20, 30 anos. Você percebe isso claramente, até mesmo dentro da própria escola. O novo uso dado à tecnologia, que muitas vezes não é feito de forma correta, inclusive, ou de forma produtiva, mas você vê uma mudança drástica nos comportamentos culturais da sociedade. O auxílio que algumas tecnologias têm dado, tanto no mundo do trabalho, quanto no mundo cultural, quanto em todos os aspectos da sociedade, é bem visível. Então, sim, a tecnologia é possível sim que ela altere comportamentos de várias maneiras diferentes numa sociedade. Bom, ela poderá não, ela já está alterando o comportamento e muito, em função de a todo momento as pessoas estão sendo bombardeadas com informações em um tempo muito curto. Então isso acaba já mudando o pensamento, o comportamento, e tudo hoje está mais em evidência. A pessoa tem mais informações ao que está acontecendo e ela acaba moldando o seu comportamento de acordo com isso aí. Eu acredito que ainda existe desigualdade de gêneros. E acredito que exista desigualdade de gêneros não no âmbito que a gente tanto tem ouvido falar, tanto tem discutido, tanto tem entrado nas redes sociais e tudo mais. Não há dúvida, existe muita desigualdade de gênero, sim, e eu acredito que sempre vai existir, na verdade. Acho sim que é uma questão cultural, e acho que mesmo que a gente altere isso aqui no Brasil, aspectos dessa desigualdade vão ser sempre maiores ou menores em outros lugares. Eu acho que cada sociedade lida com isso de uma forma diferente. Mas sim, com certeza são aspectos que estão atrelados à nossa cultura.
ainda existe muita desigualdade de gêneros, e isso é importante ser discutido, apesar de estar sendo bloqueado de certa forma a discussão de gênero dentro das escolas, o que é também algo cultural, essa proibição, porque pelo que a gente percebe é uma questão de até mesmo religiosa em alguns casos, religiosos que não aceitam a discussão de gêneros na escola, não somente o gênero masculino e feminino, mas também a discussão de transgênicos, homossexuais, etc. Porque, eu não sei porquê, mas parece que alguns religiosos entendem como isso uma ideologia, como implantar uma ideologia de gênero nas crianças e adolescentes, o que eu não vejo dessa forma. É justamente o fato de ensinar as crianças e adolescentes a respeitar o seu próximo, mesmo que sejam diferentes. A gente vê casos de homossexuais e transgêneros sendo agredidos nas ruas, inclusive em muitos casos por adolescentes. Então é uma discussão que se faz urgente na nossa sociedade. Bom, eu acho que a desigualdade de gênero, ela existe, sempre existiu, e eu acho que por um bom tempo ainda vai existir, em função da cultura mesmo, que a cultura impõe isso. Se a gente for pegar filmes, for pegar minisséries, for pegar novelas, todas elas retratam, principalmente nos filmes de épocas, novelas e séries de época, retrata como uma mulher tinha que ser submissa ao homem.